35 anos. 35 anos desde que peguei meu filho nos braços pela primeira vez. 35 anos desde que jurei protegê-lo de tudo. 37 anos construindo uma vida que agora sei que nunca foi minha. Meu nome é Guadalupe Vargas. Tenho 62 anos e esta é a história de como meu filho me ensinou que o amor de uma mãe nem sempre é suficiente. De como um telefonema em um hospital pode estilhaçar 37 anos de mentiras. De como finalmente aprendi que existir não é o mesmo que viver. Mas para que você entenda como cheguei até aqui, preciso te levar ao início. Ao tempo em que eu ainda acreditava que dar tudo era o mesmo que ser amada. Veja bem, há um cheiro que a gente nunca esquece. Para mim é o café recém-passado misturado com o perfume das azaleias do jardim. Esse cheiro me leva de volta às manhãs na nossa casa no Jardim América, quando Sebastião tinha apenas 10 anos e o mundo ainda era um lugar onde eu importava. Eu me levantava às 6 da manhã, não por obrigação, mas porque amava aqueles momentos de silêncio antes de a casa acordar. Sentava-me no quintal com minha xícara de cerâmica azul entre as mãos. Observava o sol dourar os jacarandás que cresciam junto ao muro de pedra. Fernando, meu marido, ainda dormia nessas horas. Ele trabalhava até tarde em seu escritório de consultoria financeira e eu administrava o patrimônio familiar que herdei do meu pai. Papai foi médico, um homem brilhante, um visionário. Fundou o Hospital Santa Teresa quando eu tinha apenas 14 anos. Começou com 18 leitos e um sonho. Atendimento médico de excelência para as famílias do Sudeste que não queriam viajar para o EUA ou Suíça para serem bem tratadas. Quando ele morreu, eu tinha 27 anos. Acabara de dar à luz Sebastião. Papai me deixou tudo. O hospital, as propriedades, os investimentos. Meu irmão mais velho, Ricardo, recebeu apenas uma parte menor. Papai foi claro em seu testamento. Guadalupe tem a minha visão. Ela saberá multiplicar o que construí. Ricardo nunca me perdoou por isso. Mas essa é outra história. Eu me dediquei a criar Sebastião enquanto dirigia o Hospital das Sombras. Contratei os melhores administradores. Modernizamos os centros cirúrgicos. Trouxemos especialistas de Miami e Barcelona. O Hospital Santa Teresa se tornou referência em toda a região, mas ninguém sabia que por trás estava eu. Eu era a senhora Vargas, a esposa do Dr. Duran, a mãe que levava o filho para as aulas de natação às terças e quintas, a mulher que organizava as ceias de Natal, que fazia manjar de coco em outubro. Fernando insistiu nisso desde o início do nosso casamento. Guadalupe, uma mulher da sua posição não deve ficar por aí exibindo negócios. Deixe que os homens cuidem da cara pública. Você é valiosa demais para se expor a críticas. Eu aceitei porque eu amava, porque acreditava que proteger minha família era mais importante do que qualquer reconhecimento público. Sebastião cresceu cercado de confortos que ele acreditava que vinham do trabalho do pai. A casa de 4 andares, as férias em Trancoso, na Bahia, seu colégio bilíngue de alto padrão, a BMW que lhe demos quando fez 18 anos. Nunca lhe contei a verdade. Nunca lhe disse que cada centavo que pagava sua educação saía da minha herança, do meu trabalho silencioso, das minhas decisões financeiras que multiplicaram o patrimônio familiar por 5 em 2 décadas. Eu queria que ele fosse feliz, que não carregasse o peso de saber que a mãe era mais do que uma dona de casa, que simplesmente desfrutasse de ser meu filho. Lembro-me de uma tarde de domingo. Sebastião tinha talvez 9 anos. Estávamos no jardim. Ele perseguia borboletas azuis entre os gerânios. Tropeçou, ralou o joelho. Veio correndo para mim chorando, com aqueles olhos castanhos cheios de lágrimas. Eu o abracei, limpei a ferida, dei-lhe um beijo na testa. Mamãe sempre vai cuidar de você, meu amor. Sempre. Não importa o que aconteça. Ele me abraçou tão forte que senti seu coração palpitar contra meu peito. Eu te amo, mamãe. Você é a melhor mãe do mundo. Guardei esse momento como se guarda uma joia. Pensei que seria eterno. A verdade é que os anos passam como passam as estações. Sebastião cresceu, virou adolescente, depois jovem adulto.
Estudou negócios internacionais na FGV. Conheceu Mônica quando tinha 26 anos. Ela era bonita. Não vou negar. Loira, magra, dessas que sabem sorrir no momento exato. Vinha de uma família de Ribeirão Preto com dinheiro, mas não tanto quanto nós. O pai dela tinha uma rede de hotéis boutique. Desde o primeiro dia senti algo estranho. Não era ciúme, era intuição. A forma como Mônica me olhava quando eu falava, como se estivesse me avaliando, como se eu fosse um obstáculo que precisava contornar para chegar a algo maior. Doutora Guadalupe, que casa mais linda que a senhora tem, ela me disse a primeira vez que veio jantar. A voz era doce, mas os olhos percorriam cada quadro, cada móvel, cada detalhe, como se estivesse fazendo um inventário. Obrigada. Mônica, aqui temos sido muito felizes, respondi servindo-lhe mais chá mate gelado. Sebastião estava bobo. Olhava para ela como se fosse a única mulher no mundo. Fernando, meu marido, estava encantado. Finalmente, Sebastião encontrou uma moça de família decente, não como aquelas piriguetes sem educação que ele trazia antes. Eu me calei. Sempre me calava quando Fernando falava assim. Mônica começou a visitar mais seguido. Sempre amável. Sempre correta. Mas eu notava coisas pequenas, como ela desviava a conversa toda vez que eu mencionava meu trabalho em fundações de caridade. Como mudava de assunto se eu falava dos meus estudos em administração. Como sutilmente sugeria a Sebastião que passassem os domingos com a família dela, em vez de comigo. É que minha mãe sente muita falta do Sebastião. Doutora Guadalupe, a senhora entende, não é? Uma mãe sempre quer os filhos por perto. Ela sorria. Eu também sorria, mas por dentro algo começou a quebrar. Um dia encontrei Sebastião na sala mexendo no telefone, com a testa franzida. Tudo bem, meu amor? Ele levantou a vista. Por um segundo, vi o menino que perseguia borboletas, mas depois sua expressão mudou. Mãe, Mônica e eu estamos pensando em nos casar no ano que vem. Meu coração deu um salto, não de alegria, de medo. Que maravilha, filho. Fico muito feliz. Menti. Pela primeira vez na vida menti para meu filho sobre o que sentia. Porque uma mãe não deve ser egoísta. Uma mãe deve se alegrar quando o filho encontra o amor, não é? Naquela noite, enquanto Fernando dormia ao meu lado, roncando suavemente, eu fiquei acordada olhando para o teto. Pela primeira vez em 35 anos, senti que algo estava prestes a mudar. Algo que eu não poderia controlar. Algo que me custaria muito mais do que jamais imaginei. Mas eu ainda não sabia o quê. Ainda acreditava que o amor de uma mãe era suficiente para manter tudo no lugar. Quão inocente eu fui. E você? O que teria feito no meu lugar? Teria se calado também? Veja bem, há fraturas que não se veem a olho nu, como aquelas rachaduras finas na cerâmica que só se nota quando se aproxima a xícara da luz. Assim começou a quebrar-se minha relação com Sebastião. Tão devagar, tão sutil, que no início pensei que eram invenções da minha cabeça. O casamento foi celebrado no jardim de uma fazenda histórica no interior de São Paulo. 250 convidados, flores brancas por toda parte. Quarteto de cordas ao pôr do sol. Eu paguei tudo, claro, 150. R$ 0,00 que saíram da minha conta pessoal, mas que Sebastião e Mônica agradeceram como se tivesse sido um esforço conjunto meu e de Fernando. Fernando assinou os cheques. Eu transferi o dinheiro. Ninguém perguntou de onde vinha realmente. Lembro-me do momento em que Sebastião e Mônica trocaram as alianças. O sol se punha atrás das montanhas, pintando tudo de laranja e rosa. Meu filho parecia tão bonito com seu terno azul marinho italiano, tão feliz. Eu chorei. Todas as mães choram no casamento dos filhos. Mas minhas lágrimas não eram apenas de alegria, eram de despedida. Porque algo dentro de mim sabia que estava perdendo meu filho de uma forma que nunca mais poderia recuperar. Mônica estava radiante em seu vestido de cetim belga. Quando passou por mim a caminho do altar, ela me pegou pela mão e sussurrou. Obrigada por tudo, sogrinha. Vou cuidar muito bem do Sebastião. Sogrinha.
Não, doutora Guadalupe. Não, Guadalupe. Sogrinha. Como se eu já não fosse uma pessoa completa. Apenas um papel, um rótulo. A mãe do noivo. Sorri. Apertei sua mão. Sei que você vai, filha. Outra mentira. Depois do casamento, os recém-casados se mudaram para um apartamento na Vila Olímpia que eu ajudei a mobiliar. Bem, ajudar é pouco. Paguei a entrada, paguei os móveis, paguei a cozinha planejada alemã que Mônica queria. É que estamos começando. Doutora Guadalupe. Mônica me explicou certa tarde enquanto tomávamos café na minha sala. Sebastião está há apenas 3 anos na empresa do pai. Ainda não ganhamos o suficiente para ter esses luxos. Mas a senhora sabe como é, não é? Temos que manter as aparências. Manter as aparências. Eu lhe dei o dinheiro sem pestanejar. Nos primeiros meses depois do casamento, Sebastião ainda vinha me visitar aos domingos. Chegava sozinho, sem Mônica, e almoçávamos juntos no quintal, como quando ele era criança. E Mônica? Perguntava eu enquanto lhe servia moqueca de camarão, o prato favorito dele. Está com a mãe dela. Você sabe como são as mulheres. Precisam do tempo delas juntas. Eu assenti. Servi mais arroz, mas as visitas foram se espaçando. Primeiro foi a cada 2 semanas, depois uma vez por mês, depois apenas em datas especiais. Mãe, é que estamos muito ocupados com o trabalho e a casa nova. Mãe, é que Mônica não está se sentindo bem. Acho que comeu algo que lhe fez mal. Mãe, é que temos um jantar com os pais da Mônica. Você sabe, temos que fortalecer os laços familiares. Cada desculpa era razoável. Cada justificativa fazia sentido, mas o vazio crescia. Certa tarde de quinta-feira decidi visitá-lo sem avisar. Levei uma travessa de vidro com caldo de mocotó que eu tinha preparado especialmente para Sebastião. Eu sabia que era o prato favorito dele, aquele que o lembrava das férias em família em Minas Gerais quando era pequeno. Toquei a campainha do apartamento 3 vezes. Ouvi passos lá dentro. Vozes, risos. Mônica abriu a porta. Seu sorriso se congelou quando me viu. Doutora Guadalupe, que surpresa! Ela não disse que prazer ou que alegria. Disse que surpresa. Com o mesmo tom que você usaria se encontrasse uma barata na sua cozinha. Olá, filha. Estava de passagem e trouxe caldo de mocotó. Sei que o Sebastião adora. Ela ficou parada na soleira da porta, sem me convidar para entrar. Ai, doutora, que pena. Justo agora estamos com visitas. Os pais do Sebastião. Bem, meus pais estão aqui jantando com a gente. Os pais do Sebastião. Eu era a mãe de Sebastião, mas ela se referia aos próprios pais como os pais do Sebastião, como se eles fossem a verdadeira família, como se eu fosse uma estranha. Eu entendo, eu disse estendendo a travessa. Só deixe isso para o Sebastião. Claro. Ela pegou a travessa como se eu estivesse entregando algo contaminado. Obrigada. Sebastião te liga depois. Ela fechou a porta. Fiquei ali parada no corredor com o eco daquela porta se fechando reverberando em meus ouvidos. Voltei para o meu carro. Sentei-me no banco do motorista. Não liguei o motor. Peguei meu telefone. Liguei para Sebastião. Caixa postal. Liguei outra vez. Caixa postal. Esperei 15 minutos, meia hora. 1 hora. Ele nunca ligou. Naquela noite, Fernando chegou tarde como sempre. Eu estava na cozinha preparando chá de camomila que não ia tomar. O que foi, Guadalupe? Você está com cara de funeral. Nada. Só sinto falta do Sebastião. Fernando suspirou, afrouxando a gravata. Ah, mulher. Sebastião já é um homem casado. Tem a própria vida. Você não pode ficar grudada nele como se ainda fosse criança. Isso não é saudável. Ele me deu um beijo na testa. Um beijo automático, sem sentimento. Você deveria procurar um hobby, algo que te distraia. Sei lá. Faça aulas de yoga ou entre em um clube de leitura. Ele subiu as escadas para o nosso quarto. Eu fiquei ali com meu chá frio e meu coração ainda mais frio. Um hobby. Eu dirigia um hospital. Supervisionava investimentos milionários.
Tomava decisões que afetavam centenas de funcionários e milhares de pacientes. Mas para meu marido, eu era uma mulher entediada que precisava se distrair porque o filho já não a visitava. Os meses continuaram passando. As ligações de Sebastián ficaram mais curtas, mais esporádicas. Oi, mãe. Sim, tudo bem. Ocupado. Te ligo depois. Clac! No meu aniversário de 62 anos, esperei o dia todo que Sebastián viesse me visitar. Ele chegou às 8 da noite com Mônica. Trouxeram um bolo da padaria, desses genéricos que já vendem decorados. Feliz aniversário, mãe! Disse Sebastián me dando um abraço rápido. Parabéns, sogrinha, disse Mônica beijando o ar ao lado da minha bochecha. Ficaram 30 minutos. Comeram bolo. Mônica checou o celular 3 vezes. Ai, meu amor, está ficando tarde. Combinamos de jantar com meus pais às 9. Sebastián olhou o relógio. É verdade. Desculpa, mãe, mas temos que ir. Não podem ficar um pouco mais? Perguntei odiando o tom de súplica na minha voz. É que já combinamos, mãe. Mas foi muito legal. Feliz aniversário. Eles se foram. Fiquei sentada na minha sala de jantar com meio bolo sobre a mesa e as velinhas apagadas. Fernando nem sequer tinha descido. Estava em seu escritório em uma videoconferência. Eu chorei naquela noite. Chorei como não chorava desde que meu pai morreu, porque entendi algo terrível. Eu tinha criado um filho para o mundo, e o mundo estava me tirando ele pouco a pouco, visita a visita, desculpa atrás de desculpa, e eu não sabia como deter isso. 2 meses depois, Mônica anunciou que estava grávida. Eu deveria ter ficado feliz. Eu seria a avó, mas quando Sebastián me deu a notícia por telefone, o primeiro que disse foi: Mãe, a mãe da Mônica vai ficar com a gente nos primeiros 3 meses para ajudar com o bebê. Você sabe, ela tem mais experiência recente com crianças pequenas. Mais experiência. Eu tinha criado Sebastián sozinha enquanto administrava um império médico. Mas a mãe de Mônica, que tinha empregada para tudo, tinha mais experiência. Claro, filho, o que vocês precisarem. Desliguei o telefone e, pela primeira vez, permiti que um pensamento sombrio cruzasse minha mente. Em que momento me tornei invisível para meu próprio filho? Em que momento deixei de ser Guadalupe Vargas, a mulher que construiu tudo, e me transformei em apenas mãe? Uma mãe que atrapalha, que sobra, que precisa buscar um hobby. Eu não sabia então, mas estava prestes a descobrir da forma mais cruel possível, porque as rachaduras invisíveis, quando finalmente quebram, destroem tudo, não é? Então, qual é o problema? Guadalupe sentiu que o chão se movia sob seus pés. Sebastián, disse devagar, esse dinheiro é de um fundo de investimento que eu administro. Não é. Não é automaticamente seu. A risada de Sebastián foi curta, desconfortável. Mãe, por favor, não vamos começar com juridiquês e tecnicismos. É dinheiro da família. Eu sou sua família, seu único filho. E perguntar para mim primeiro não lhe ocorreu. Estou perguntando agora. Não, ele não estava perguntando, estava informando. Como quem notifica um trâmite. Filho, preciso de mais informações. Quem são seus sócios? Você tem um plano de negócios? Projeções? Sebastián exalou com impaciência. Mãe, com todo o respeito, você não entende desses negócios. O pai da Mônica está há 20 anos na indústria hoteleira. Ele sabe o que faz. Eu confio nele. Mas eu não o conheço. E o que isso importa? Você não confia no meu critério? Guadalupe fechou os olhos. Não é isso, Sebastián. Então o que é? Porque, francamente, parece que você não quer que eu cresça, que você não quer que eu tenha sucesso por conta própria. As palavras a atingiram como bofetadas. Isso não é justo. Sabe o que não é justo, mãe? Que você continue me tratando como se eu tivesse 12 anos. Eu tenho 35. Tenho esposa, tenho filho, tenho uma vida e preciso que você confie em mim. Guadalupe sentiu lágrimas queimando em seus olhos. Sempre confiei em você, filho. Então, demonstre. Autorize o empréstimo. Silêncio longo. Guadalupe pensou em todas as vezes que havia cedido,
todas as vezes que havia engolido palavras para não incomodá-lo. Preciso pensar, disse finalmente. Pensar? A voz de Sebastián subiu de volume. Mãe, a oportunidade se encerra em 3 dias. 3 dias. Se eu não entrar agora, perco meu lugar. Então me dê esses 3 dias. Não posso acreditar nisso. Sebastián soava genuinamente indignado. Quer saber? Esquece. Já vi que para você é mais importante o dinheiro do que seu próprio filho. Sebastián, não. Mãe. Tudo bem. Mensagem recebida. Eu me viro sozinho, como sempre. E desligou. Guadalupe ficou com o telefone na mão, como se ela não tivesse passado 35 anos dando-lhe tudo. Naquela noite não conseguiu dormir. Às 3 da madrugada desceu para a cozinha. Preparou chá de camomila que não ia tomar. Fernando chegou às 4 da manhã. Ela estava sentada na mesa da sala de jantar com todas as luzes apagadas. Guadalupe. Fernando acendeu a luz. O que você está fazendo acordada? Sebastián me pediu dinheiro. Fernando afrouxou a gravata. Cheirava a perfume que não era o dela. Mas Guadalupe já nem registrava esses detalhes. Havia se tornado imune. Quanto? 2. 500. Medas. 00 reais. Fernando assobiou baixo. É bastante. Ele disse que é para um negócio. Hotéis boutique com o pai da Mônica. Fernando se serviu de uísque às 4 da manhã. E o que você disse a ele? Que precisava pensar. Guadalupe o olhou. E então? Já pensou? Fernando, são 2. 500. Noel, 0 reais. Ele encolheu os ombros. O dinheiro é seu. Faça o que quiser, mas se quer minha opinião. Ele bebeu. Dê o dinheiro a ele. Por quê? Porque é seu filho. Porque se você disser não, vai ser a vilã. Mônica vai convencê-lo de que você é uma pão dura, e você vai perdê-lo completamente. Guadalupe sentiu algo frio percorrer suas costas. Eu já o estou perdendo de todo jeito. Fernando a olhou com aquela expressão que havia aperfeiçoado durante 37 anos de casamento. Aquela mistura de pena e aborrecimento. Então, dê o dinheiro e pelo menos fique com a ilusão de que você fez a sua parte. Ele subiu as escadas. Guadalupe ficou sozinha com seu chá frio e entendeu algo terrível. Fernando tinha razão. Se dissesse não, Sebastián teria a desculpa perfeita para se afastar completamente, para nunca mais voltar, para dizer a Mônica e aos sogros que a mãe era uma egoísta que preferia o dinheiro à própria família. Mas se dissesse sim, o que estava ensinando a ele? Que ele podia pedir o que quisesse sem explicações? Que ela era um caixa eletrônico disfarçado de mãe. Ficou sentada até o amanhecer. Os jacarandás do quintal balançavam com o vento, mas já não cheiravam a promessas. No dia seguinte ligou para o banco. Ricardo, sou Guadalupe Vargas. Sobre a solicitação do meu filho. Sim, doutora. A senhora autoriza o empréstimo. Guadalupe fechou os olhos. Não. Silêncio do outro lado. A senhora tem certeza, doutora Vargas? Não, mas é a minha resposta de toda forma. Entendido. Procederemos com a negativa. Deseja que notifiquemos o senhor Duran ou prefere fazê-lo a senhora? Eu o informo. Ela desligou. Ligou para Sebastián. Caixa postal. Ligou outra vez, caixa postal. Mandou mensagem. Filho, preciso falar com você. É sobre o banco. A resposta chegou 2 horas depois. Já percebi. O banco me ligou. Obrigado por nada, mãe. Guadalupe sentiu que o chão desaparecia sob seus pés. Ligou outra vez. Desta vez ele atendeu. O que você quer? A voz era gelo puro. Sebastián, me deixa explicar. Não há nada para explicar. Eu pedi sua ajuda. Pela primeira vez na minha vida adulta. Você pediu algo importante e me disse não. Filho. Não é tão simples. É sim, mãe. É sim. Eu tinha uma oportunidade. Uma. E você a estragou porque não confia em mim. Não é que eu não confie em você. Então, o que é? O dinheiro é mais importante. Guadalupe sentiu lágrimas rolando por suas bochechas. Sebastián, me escuta.
Esse dinheiro não é só meu. É um fundo de investimento. Tenho responsabilidades fiduciárias. Precisava de documentação, projeções, documentação. Claro, a voz de Sebastião era veneno. Porque eu sou um estranho para você, não é? Não seu filho. Não alguém em quem você possa confiar de olhos fechados. Filho, por favor. Sabe o que Mônica me disse quando eu contei? Ela disse que eu tinha razão, que você nunca me viu como um adulto capaz, que sempre vai me tratar como criança. E ela tinha razão. Guadalupe sentiu algo quebrar dentro dela. Isso não é verdade. Não? Então prove. Autorize o empréstimo. Eu não posso. Você não quer. Não é a mesma coisa. Sebastião riu. Uma risada horrível, amarga. Para mim. Sim. Sabe? Toda a minha vida pensei que podia contar com você, que você era diferente. Mas parece que você é igual a todos. O dinheiro é a única coisa que importa. Sebastião, eu te suplico, venha para casa. Vamos conversar pessoalmente. Podemos buscar alternativas. Não há nada para conversar. A mensagem está clara. Não conte comigo para nada mais, mãe, porque eu também não vou contar com você. E desligou. Guadalupe desmoronou em sua cadeira. Chorou até não lhe restarem mais lágrimas, até a garganta doer, até o sol se pôr e a casa se encher de sombras. E entendeu algo pior do que tudo o anterior. Sebastião não estava zangado pelo dinheiro. Estava zangado porque pela primeira vez na vida ela tinha lhe imposto um limite e ele não sabia como lidar, porque ela nunca lhe havia ensinado que não era uma resposta aceitável. Durante as semanas seguintes tentou ligar. Caixa postal. Mensagens de texto sem resposta. Mandou-lhe um e-mail longo explicando suas razões. Sem resposta. Foi ao apartamento. Ninguém abriu. Embora ela soubesse que estavam dentro porque ouviu Mateus chorando. Deixou um envelope sob a porta. Dentro, uma carta de 5 páginas escrita à mão. Nunca soube se ele a leu. Fernando lhe dizia: deixa ele, logo passa. Mas não passava. As semanas se converteram em 1 mês. O mês em 2. E Guadalupe se deu conta de algo devastador. Sebastião não precisava dela para nada. Tinha Mônica, tinha os sogros, tinha o trabalho na empresa de seu Carlos. Ela era dispensável. Uma noite, deitada ao lado de Fernando, que roncava depois de chegar às 2 da madrugada, Guadalupe pensou: vivi 62 anos. Construí um império médico. Sustentei uma família. Engoli minha voz por 3 décadas. E para quê? Para que meu filho desligue o telefone na minha cara. Para que meu marido me trate como um móvel. Para que meu neto não saiba quem eu sou. Levantou-se da cama, desceu para seu escritório, ligou o computador e buscou Investigadores Privados, São Paulo. A tarde em que contratei o detetive. Às 3 da tarde, Guadalupe estava no escritório de Raquel Torres. Escritório no Jardim América. Janelas do chão ao teto. Vista para os jacarandás da rua. Raquel, 50 anos, terno cinza, óculos de aro fino. Ela lhe serviu café. Conta para mim o que está acontecendo, Guadalupe. Guadalupe contou-lhe tudo. A ligação de Sebastião, os 2.500. 00 reais. As palavras de Mônica, os saques suspeitos de Fernando. Raquel escutou sem interromper. Quando Guadalupe terminou, Raquel suspirou. Há quanto tempo você suspeita do Fernando? 2 anos. Talvez mais. E você nunca o confrontou? Não. Por quê? Guadalupe olhou para o café. Porque tinha medo de que fosse verdade. Raquel assentiu. Eu entendo, mas agora você precisa saber. Para se proteger. Eu sei. Raquel tirou um cartão de sua mesa. Ele se chama Jorge. É discreto, eficaz e rápido. Guadalupe pegou o cartão. Quanto tempo demora? 2 semanas, talvez 3. E quanto custa? 25. 0 reais. Mais despesas. Guadalupe nem piscou. Está bem. Você tem certeza, Guadalupe? Uma vez que você souber, não pode deixar de saber. Eu já sei, Raquel. Só preciso de provas. Raquel a olhou com tristeza. Está bem. Eu o contato. Obrigada. Quer atualizar seu testamento hoje também?
Sim. Passaram as 2 horas seguintes revisando documentos. Guadalupe fez mudanças importantes. 1. Removeu Fernando como beneficiário do seguro de vida. 2. Mudou herdeiros principais. 50% para Sebastião com condições, 30% para fundações, 20% para funcionários leais do hospital. 3. Estipulou que qualquer herança exigia demonstrar relação ativa com ela. Visitas mínimas, ligações, presença em eventos familiares. 4. Nomeou Raquel como inventariante, não Fernando. Raquel levantou a vista. Guadalupe. Isso vai causar problemas. Eu sei. Fernando vai brigar. Que brigue. Sebastião vai ficar furioso. Ele já está furioso. Pelo menos agora terá uma razão real. Raquel sorriu tristemente. Eu gosto desta versão sua. Que versão? A que parou de pedir permissão para existir. Guadalupe assinou os documentos. Esta versão chegou 30 anos tarde. Antes tarde do que nunca. Guadalupe saiu do escritório às 5h30. O sol já baixava. São Paulo se tingia de laranja e rosa. Caminhou até seu carro e, antes de ligar o motor, ligou para Jorge, o detetive. Boa tarde. É Guadalupe Vargas. Minha advogada Raquel me passou seu contato. Doutora Vargas, que prazer. Raquel me adiantou que a senhora poderia ligar. Em que posso ajudá-la? Preciso de informações sobre meu marido. Entendo. Suspeita de infidelidade. Sim. Tem alguma evidência preliminar? Saques bancários constantes, 35. 00 reais a cada 2 semanas durante 2 anos, sempre às quintas-feiras. Jorge assobiou baixo. Isso é um padrão muito claro. A senhora sabe onde ele vai às quintas? Ele diz que há reuniões de trabalho, mas o escritório dele fecha às 6 e ele chega em casa às 11. Nome completo do seu marido? Fernando Duran, 65 anos. Trabalha com consultoria financeira. Perfeito. Preciso de uma foto recente e da placa do carro dele. Eu as envio por WhatsApp. Excelente. Começo amanhã. Obrigada, Jorge. Doutora Vargas, uma pergunta. Diga-me. A senhora está preparada para o que possa encontrar? Guadalupe olhou os jacarandás da rua. Lembrou-se da jovem de 31 anos que herdou um hospital e pensou que o amor podia conquistar tudo. Sim, Jorge, estou preparada. Muito bem, eu a mantenho informada. Ela desligou. Guadalupe ligou o carro e, enquanto dirigia de volta para sua casa vazia, pensou. 37 anos de casamento e a única coisa que me resta são perguntas e comprovantes bancários. Mas também pensou. Pela primeira vez em décadas estou fazendo perguntas em voz alta, e isso talvez seja o princípio de algo. 2 semanas de espera enquanto o mundo continuava girando. Os 14 dias seguintes foram estranhos. Guadalupe seguiu com sua vida normal. Dirigiu reuniões no Hospital Santa Teresa, revisou orçamentos, aprovou contratações, jantou sozinha na maioria das noites. Fernando chegava tarde, sempre às quintas, e Guadalupe já não perguntava, apenas observava o perfume que ficava em suas camisas, a forma como ele checava o telefone com nervosismo, os banhos imediatos quando chegava em casa. Tudo era tão óbvio que quase dava risada, ou dava tristeza. Dependia do dia. Sebastião não ligou nessas 2 semanas nem uma única vez. Guadalupe também não o procurou. Pela primeira vez em 35 anos, deixou que o silêncio existisse sem tentar preenchê-lo, e descobriu algo interessante. O silêncio do filho doía menos quando era ela quem o escolhia, quando não estava implorando, quando não estava perseguindo, quando simplesmente existia. Na semana 2, chegou a ligação. Quinta-feira, 2 da tarde, Guadalupe estava em seu escritório do hospital, revisando projeções financeiras, quando seu celular tocou. Jorge Ramírez. Boa tarde, doutora Vargas. É o Jorge. Tenho informações. O coração de Guadalupe se acelerou. O que o senhor encontrou? A senhora prefere que nos encontremos pessoalmente ou posso adiantar por telefone? Por telefone, está bem. Jorge suspirou. Doutora, seu marido tem um relacionamento extraconjugal ativo. Confirmado. Guadalupe fechou os olhos, apertou a ponte do nariz
Respirou. Com quem? Uma mulher chamada Carolina Mendes. 29 anos. Trabalha como gerente de uma boutique na Vila Olímpia. Conheceram-se há aproximadamente 2 anos no mesmo clube. 29 anos. A idade de Sebastião quando se casou. Quase a idade de Mônica. Eles estão. Chatostori. Guadalupe não conseguiu terminar a pergunta. Eles têm um relacionamento estabelecido, doutora. Se reúnem toda quinta-feira em um apartamento que seu marido aluga na Vila Mariana. Documentei 8 encontros nas últimas 2 semanas. Cada encontro dura entre 3 e 4 horas e os saques de 35.00 reais. Aluguel do apartamento mais despesas. Ele paga a ela aproximadamente 3.00 reais a cada 2 semanas. O resto é para refeições, hotéis ocasionais quando não podem usar o apartamento. Presentes. Guadalupe sentiu náuseas. Presentes. Roupas, perfumes. Uma vez documentei que ele comprou uma bolsa. Não sei a marca, mas pelo tipo de loja calculo que custou entre 10.00 e 15.00 reais. Dinheiro de Guadalupe. O dinheiro dela gasto em outra mulher. O senhor tem fotos? Sim, doutora. Suficientes para qualquer processo legal que queira iniciar. Posso enviá-las por e-mail criptografado ou entregá-las pessoalmente. Também tenho vídeo deles entrando e saindo do apartamento. Envie-as para o e-mail da minha advogada, Raquel Torres. Ela tem minhas instruções. Entendido? Precisa de mais alguma coisa? Quer que eu continue documentando? Guadalupe abriu os olhos. Olhou pela janela de seu escritório para o jardim interno do hospital. As azaleias que havia plantado há 15 anos. Não, Jorge. É o suficiente. Obrigada. Está bem, doutora. Vou encerrar. Se precisar de mais alguma coisa, estou disponível. Eu sei. Obrigada. Desligou. Ficou sentada olhando para as mãos. As mesmas mãos que haviam carregado Sebastião quando era bebê. Que haviam cozinhado milhares de refeições, que haviam assinado cheques, que haviam construído um império invisível e que agora finalmente iam desmantelar uma mentira. Naquela noite, Fernando chegou às 11h15 da noite. Quinta-feira, como sempre, entrou na casa assobiando como se a esposa fosse idiota, como se 37 anos juntos não tivessem ensinado a ela a ler cada um de seus gestos. Guadalupe estava sentada na sala. Luz apagada. Apenas a luz da rua entrando pela janela. Guadalupe, o que você está fazendo aí sentada no escuro? Ela não respondeu imediatamente. Apenas o olhou. Camisa amarrotada, cabelo úmido, tinha tomado banho em outro lugar. Perfume barato cobrindo-o como névoa. Onde você estava? Fernando largou a pasta no sofá. Eu já te disse. Jantar com clientes. Um empresário de Querétaro. Muito importante. Demorou. Qual é o nome dele? O quê? O empresário de Querétaro. Qual é o nome dele? Fernando titubeou. Só meio segundo. Mas Guadalupe notou. Carlos Mendoza. E de qual empresa ele é? Por que tantas perguntas, Guadalupe? Curiosidade. É de consultoria igual a mim. Agora, se me dá licença, estou cansado. Vou dormir. Começou a subir as escadas. Guadalupe falou sem se virar. Fernando, você alguma vez me amou? Ele parou no 3º degrau. O quê? É uma pergunta simples. Você alguma vez me amou? De verdade. Não porque era conveniente. Não porque eu herdei dinheiro. De verdade. Silêncio longo. Guadalupe, eu não sei o que está acontecendo com você ultimamente, mas você está muito estranha. Responda à pergunta. Claro que te amei. Você é minha esposa, a mãe do meu filho. Isso não é uma resposta. Fernando desceu 2 degraus, olhou para ela na penumbra. O que você quer que eu diga? A verdade é que estamos juntos há 37 anos, que construímos uma vida, que temos um filho, um neto. Isso é amor, Guadalupe. O amor não é o que aparece nos filmes. É compromisso. É estar aqui. Guadalupe sorriu na escuridão. Estar aqui. Sim,
como Carolina Mendes. O silêncio que se seguiu foi tão denso que poderia ter sido cortado com uma faca. Fernando ficou paralisado. O que você disse? Pergunto se sua definição de estar aqui inclui Carolina Mendes, 29 anos. Gerente de boutique, apartamento na Vila Mariana que você aluga por 8.500 reais por mês, encontros toda quinta-feira. 3. Ziriaro, 00 reais quinzenais que você dá a ela do meu dinheiro. Fernando desceu as escadas completamente. Acendeu a luz. Guadalupe piscou com o brilho repentino. Você está me espionando. Eu estou me protegendo da sua própria estupidez. Como você se atreve? Guadalupe se levantou. Pela primeira vez em 37 anos, parou na frente de Fernando sem se encolher, sem se fazer pequena, sem engolir a voz. Como eu me atrevo? Essa é sua pergunta. Não, me perdoe. Não, sinto muito. Não consigo explicar. Só, como você se atreve, Guadalupe? 2 anos, Fernando. 2 anos com essa mulher usando meu dinheiro, mentindo toda semana. E quando eu te descubro, a única coisa que te preocupa é que eu te espionei. Eu preciso te explicar. Não há nada para explicar. Tenho fotos, vídeo, recibos, datas exatas, nomes, tudo mais do que suficiente para o divórcio. Fernando empalideceu. Divórcio? O que você esperava? Que eu ficasse calada? Que continuasse sendo a esposa invisível que finge não ver enquanto você faz o que quer? Guadalupe, por favor, podemos conversar sobre isso. Não há mais nada para conversar. Foi um erro. Eu sei. Mas podemos consertar, por favor. Pelo Sebastião, pelo Mateo. Guadalupe o olhou com algo que já não era dor. Era desprezo. Não use meu filho e meu neto como escudo, Fernando. Você não pensou neles quando se deitava com Carolina. Você não pensou em ninguém além de si mesmo. Guadalupe, eu quero que você saia desta casa amanhã. Leve suas roupas, suas coisas. Não quero te ver aqui quando eu voltar do hospital. Esta também é minha casa. Guadalupe pegou seu telefone, abriu um documento. Esta casa está no meu nome. Comprada com meu dinheiro. Com um contrato pré-nupcial assinado onde você renunciou a bens separados. Lembra-se? Você insistiu. Naquele contrato, você disse que era o mais justo, porque não queria que as pessoas pensassem que você tinha se casado comigo por dinheiro. Fernando abriu a boca, fechou-a. Você tem 24 horas. Se não sair, ligo para os advogados. E acredite, Fernando, quando esse processo começar, não vai ser bonito. Eu vou lutar por cada centavo que você gastou na sua amante e vou recuperá-lo. Você é uma. O quê? Uma o quê, Fernando? Uma bruxa, uma egoísta. Vá em frente. Diga. Diga o que você realmente pensa de mim. Afinal, você não tem mais nada a perder. Fernando apertou os punhos. Por um segundo, Guadalupe pensou que ele ia agredi-la, mas ele apenas a olhou com ódio puro. Você sempre foi uma fria, uma calculista. Por isso procurei alguém que me fizesse sentir vivo. Guadalupe sorriu, mas era o sorriso mais triste que havia esboçado em sua vida. Sabe o que é o mais triste, Fernando? Que você tem razão. Eu me tornei fria, me tornei calculista. Mas sabe quem me ensinou? Você. Toda vez que me pediu para ser discreta com o meu sucesso, toda vez que me disse que uma esposa não deve brilhar mais que o marido, toda vez que minimizou o que eu construí, me ensinou a me fazer pequena e agora me culpa por me tornar exatamente o que você queria. Fernando não respondeu, apenas subiu as escadas. Fechou com força a porta do quarto de hóspedes e Guadalupe ficou sozinha na sala com as luzes acesas e um casamento destruído jogado a seus pés. Mas o que Guadalupe não esperava era o que veio depois. 3 dias após o ultimato, o telefone de Guadalupe tocou. Número desconhecido. Alô, doutora Guadalupe, sou a Carolina. Guadalupe sentiu que o coração parava. Perdão, Carolina Mendes, namorada do Fernando. Bem, ex-namorada agora. Silêncio. Como você conseguiu meu número? Fernando o tinha salvo. Olhe, eu sei que isto é estranho,
Mas eu precisava falar com a senhora. Não temos nada para conversar, por favor. Só 5 minutos. Guadalupe esteve a ponto de desligar, mas algo a deteve. Fale. Carolina respirou fundo. Fernando me disse que a senhora o expulsou, que o deixou na rua, que é uma mulher controladora que não o deixava viver. E você me liga para me dizer isso? Não. Eu ligo para dizer que é mentira. Guadalupe se endireitou. O quê? Fernando é um mentiroso, um manipulador, e eu fui idiota o suficiente para acreditar nele por 2 anos. Eu não entendo por que você está me dizendo isso. Porque por 2 anos ele me disse que a senhora era horrível, que não o amava, que se casou com a senhora só por conveniência, que a senhora o humilhava, que o tratava como um empregado. Guadalupe sentiu náuseas. E eu acreditei nele. Eu o vi como vítima. Pobre Fernando, preso com uma esposa fria e rica. Até que ele me pediu para morar comigo. Eu disse que sim, estava empolgada. Finalmente, iríamos ficar juntos de verdade. E então ele começou a me pedir dinheiro, que para o aluguel, que para a comida, que para a gasolina. Eu pensei que era temporário até que ele arrumasse trabalho, mas depois começou a me perguntar quanto eu ganhava, quanto eu tinha guardado, se eu tinha propriedades. Guadalupe fechou os olhos. E então eu entendi. Fernando não me amava. Fernando queria um cheque e quando percebeu que eu não era rica, que eu sou apenas uma recepcionista que vive o dia a dia, ele desapareceu. Desapareceu. Ele foi embora faz 3 dias. Deixou o apartamento, não paga aluguel, deixou as coisas dele jogadas, não atende às ligações. Guadalupe sentiu uma mistura de horror e alívio. Por que você me conta isso? Porque Fernando vai voltar para a senhora. Não agora, mas eventualmente. Quando o dinheiro que lhe restava acabar, quando ele não encontrar outra mulher que o sustente, e quando o fizer ele vai chorar, vai implorar, vai dizer que foi um erro, que a ama, que nunca deveria ter ido embora. E eu quero que a senhora saiba que é tudo mentira. Fernando não ama ninguém, só se ama a si mesmo e usa as pessoas até que já não lhe sirvam. Silêncio longo. Obrigada por me dizer isso, Carolina. Não me agradeça. Apenas se proteja. Esse homem é perigoso. Não fisicamente, mas emocionalmente. Ele destrói as pessoas. E o pior é que te faz acreditar que você é o problema. Ela desligou. Guadalupe ficou com o telefone na mão, tremendo, pensando em 37 anos. 37 anos acreditando que ela era o problema, que era muito fria, muito controladora, muito bem-sucedida, demais. E no final o problema nunca foi ela. Naquela noite, não conseguiu dormir. Levantou-se às 3 da manhã, desceu para o quintal. As azaleias cheiravam diferente à noite. Mais intenso, mais real. Seu telefone vibrou. Mensagem de Sebastião. Primeira vez em 1 mês que ele lhe escrevia. Mãe, é verdade que você expulsou o papai? Guadalupe olhou a mensagem por 5 minutos completos. Respondeu. Sim. 3 pontos piscando. Por quê? Por infidelidade. Mais pontos. Como você pode ser tão cruel? Ele é seu marido. Guadalupe respirou. Contou até 10. Escreveu. Seu pai teve uma amante durante 2 anos. Usou o dinheiro da família para sustentá-la. Quando o confrontei, não se desculpou. Foi embora com ela e quando ela o deixou porque ele não tinha mais dinheiro para roubar, ele desapareceu. Isso não é crueldade, Sebastião. É consequência. Enviar. Visto, mas sem resposta. Guadalupe esperou 10 minutos, 20 minutos, 1 hora. Nada. Apagou o telefone, ficou olhando as azaleias e pela primeira vez em 37 anos se sentiu completamente sozinha. Mas também, estranhamente, completamente livre. Na manhã seguinte ligou para sua advogada, Raquel Torres. Raquel, preciso iniciar o processo de divórcio. Doutora Vargas, a senhora tem certeza absoluta? Nunca estive mais certa de algo na minha vida. Entendido. A senhora deseja divisão de bens? Não há bens a dividir. Tudo está no meu nome.
Assinamos contrato pré-nupcial há 37 anos onde Fernando renunciou a qualquer reivindicação patrimonial. Ele tem cópia? Sim. E eu tenho a original. Reconhecida em cartório. Registrada. Perfeito. Isso será mais rápido do que o normal. Então, ótimo. Pensão alimentícia? Não. Compensação? Não. Algum acordo especial? Apenas um. Quero que fique documentado. Fernando Duran reconhece adultério. Assina a renúncia a qualquer reclamação futura e aceita nunca mais me contatar a menos que seja através de advogados. Isso é bastante definitivo. Assim deve ser. Entendido. Preparo os documentos. Quando a senhora quer assinar? Hoje. Hoje mesmo, Raquel, eu esperei 37 anos. Não vou esperar um dia a mais. Assinou os papéis às 2 da tarde no escritório de Raquel com 2 testemunhas, um tabelião e um café que esfriou sem que ela o tocasse. Pronto, doutora Vargas. Fernando receberá notificação oficial em 48 horas. Tem 30 dias para responder. Se não responder ou não contestar, o divórcio se declara automaticamente e se contestar, com a evidência que a senhora tem e o contrato pré-nupcial, não terá sucesso. Qualquer juiz decidirá a seu favor. Guadalupe assinou a última página. Seu nome em tinta azul. Guadalupe Vargas. Não. Guadalupe de Duran. Não. Esposa de Fernando. Apenas Guadalupe. Obrigada, Raquel. Parabéns, doutora. Sei que a senhora não se sente assim agora, mas este é o início de algo melhor. Guadalupe sorriu. Pequeno, mas real. Eu sei. Saiu do escritório. O sol de São Paulo castigava. Era abril, temporada de calor. Mas Guadalupe sentiu algo parecido com esperança. Pequeno, como um broto. Mas ali. Naquela noite seu telefone tocou. Sebastião. Alô, mãe? Você já assinou? Sim. Não posso acreditar que você faça isso, Sebastião. Seu pai. Meu pai cometeu um erro. Um erro. Isso justifica destruir 37 anos de casamento? Guadalupe sentiu que algo dentro dela se quebrava. Outra vez. Não foi um erro, Sebastião. Foram 2 anos de mentiras, de despesas, de traição deliberada. Todos cometemos erros. Ninguém é perfeito. Você defenderia Mônica se ela te traísse por 2 anos? Silêncio. Isso é diferente. Por quê? Por que é? Não, Sebastião. É exatamente igual. Mas como é seu pai, você espera que eu o perdoe, que eu fique calada, que eu finja que nada aconteceu. Eu espero que você haja como adulta, como pessoa madura, não como adolescente magoada. Guadalupe sentiu o golpe físico, como se Sebastião a tivesse esbofeteado. Adolescente magoada. Sim, mãe, é o que você parece. Vingativa, cruel. Eu não te reconheço. Talvez você nunca me conheceu, Sebastião. O que isso supostamente significa? Significa que durante 37 anos eu fui o que todos precisavam que eu fosse. A esposa calada, a mãe abnegada, a mulher invisível que paga tudo sem pedir crédito. E agora que eu finalmente defendo a minha dignidade, eu sou vingativa. Eu sou cruel. Mãe, não. Deixa eu terminar. Sabe o que é o mais triste? Que eu criei um filho bom, inteligente, compassivo. Ou eu achava, mas parece que você só é compassivo quando lhe convém. Seu pai pode mentir, trair, roubar, e você espera que eu o perdoe. Mas eu nego um empréstimo irresponsável e você me transforma em vilã. Não é a mesma coisa. Você tem razão. Não é a mesma coisa, porque eu te dei a vida, te criei, paguei sua educação, roupa, comida, tudo. E a única coisa que te pedi em troca foi respeito. E nem isso você me dá. Silêncio do outro lado. Longo. Pesado. Se é assim que você se sente, talvez seja melhor a gente não se falar por um tempo. E desligou. Guadalupe ficou com o telefone na mão, tremendo, chorando. Mas desta vez não eram lágrimas de dor. Eram de raiva. Pura. Limpa. Justificada.
3 dias no centro cirúrgico. Quinta-feira, 19 de abril, às 7 da noite, Guadalupe dirigia pela Avenida 9 de Julho. Voltava de uma reunião com sua contadora. Revisão de impostos trimestrais, números que sempre batiam porque ela se certificava de que batiam. O semáforo estava verde. Cruzou o cruzamento. Não viu a caminhonete. O motorista estava a 90 km/h em zona de 50, olhando o celular. O impacto foi do lado do motorista. A BMW de Guadalupe girou 2 vezes completas. Vidros explodindo, metal retorcendo. O som foi o pior, como se o mundo inteiro estivesse quebrando. Guadalupe sentiu dor no peito, nas costelas, no braço esquerdo. Tentou respirar, mas não conseguiu. Pessoas correndo em direção ao carro, alguém gritando: "Chamem uma ambulância!" A outra está ferida. Guadalupe tentou falar, mas as palavras não saíam. Tudo ficou preto. Despertou em uma maca. Luzes brancas, cegantes, rostos olhando para ela de cima. "Doutora, a senhora me escuta?" Guadalupe tentou assentir. "A senhora sofreu um acidente. Está no Hospital Santa Teresa. Vamos levá-la para a cirurgia de emergência." Hospital Santa Teresa, o hospital dela. A ironia não lhe escapou nem mesmo naquele momento. Uma enfermeira com máscara azul lhe pegou a mão. "Doutora, precisamos contatar um familiar. A senhora tem alguém?" "Meu filho." "Qual o nome dele?" "Sebastián Duran." "Tem o número dele?" Guadalupe assentiu. Deram-lhe o telefone, mãos tremendo. Ela discou, chamou. E chamou. E chamou. Caixa postal. Outra vez. Caixa postal. A enfermeira pegou o telefone. "Ele não atende, doutora. Tem mais alguém?" Guadalupe fechou os olhos. "Fernando." Mas Fernando já não morava com ela. "Sebastián?" Mas Sebastián não lhe falava. "Não há ninguém." A enfermeira apertou a mão dela. "Está bem, nós vamos cuidar da senhora." As portas do centro cirúrgico se abriram. A maca começou a se mover, o teto passando rápido sobre a cabeça. E a última coisa que pensou antes que a anestesia a arrastasse foi: "Vou morrer sozinha. Depois de 37 anos de dar tudo, vou morrer completamente sozinha." O Dr. Alberto Campos estava terminando seu turno quando foi avisado do acidente. "Doutor, deu entrada paciente de trauma. Mulher, 62 anos. Acidente automobilístico. 4 costelas fraturadas. Possível dano interno. Precisamos de cirurgia de emergência. Quem é?" A enfermeira lhe passou o prontuário. Alberto leu o nome. Seu rosto mudou. Guadalupe Vargas. "O senhor a conhece?" "É a dona do hospital." Silêncio na sala. "Preparem o centro cirúrgico." "Agora." Alberto entrou na sala de pré-operatório. Guadalupe estava consciente. Pálida, respiração ofegante. "Doutora Vargas." Ela abriu os olhos. "Doutor Campos, vamos operá-la. A senhora tem 4 costelas fraturadas e precisamos estancar um sangramento interno. Vai ficar bem, me escuta? Vai ficar bem." Lágrimas rolaram pelas bochechas de Guadalupe. "Meu filho." "Nós já ligamos para ele", respondeu Alberto. Hesitou. "Ainda não, mas ele virá, tenho certeza." Ambos sabiam que era mentira. A cirurgia durou 3 horas. Complicações. O dano era pior do que pensavam, mas Alberto e sua equipe conseguiram estabilizá-la. Às 10 da noite, saiu do centro cirúrgico. Na sala de espera não havia ninguém, nenhum familiar, nenhum amigo, apenas cadeiras vazias. Alberto pediu à enfermeira o telefone de Sebastián. Ligou desta vez e ele atendeu. "Alô, Sebastián Duran." "Sim, quem fala?" "Dr. Alberto Campos, Hospital Santa Teresa." "Ligo por causa da sua mãe, Guadalupe Vargas." "Ah, sim. Eu vi que ligaram umas 5 vezes. O que aconteceu?" Como se fosse uma ligação de cobrança, como se a mãe fosse um trâmite pendente. Sua mãe sofreu um acidente automobilístico muito grave. Acabou de sair de uma cirurgia de emergência. Preciso que o senhor venha ao hospital o mais rápido possível. Doutor? Olhe, é que agora estou no aniversário da minha sogra. É um evento importante. É realmente urgente? Porque senão eu preferia passar amanhã.
Alberto ficou imóvel. 10 segundos, 20 segundos. O senhor está me perguntando se é urgente que sua mãe quase morreu? É que eu não sei o quão grave é. O senhor disse que ela saiu da cirurgia, então já está bem, não é? Senhor Duran, sua mãe teve dano interno. Perdeu muito sangue. Teve que se submeter a uma cirurgia de emergência de 3 horas. Está estável agora, mas as próximas 24 horas são críticas. Silêncio do outro lado. Depois um suspiro. Olhe, doutor, se é tão grave, por que o senhor não me avisa se ela não sobreviver? Assim não preciso dirigir até aí à toa. Alberto sentiu que algo dentro dele se quebrava. Não apenas como médico, mas como humano. Perdão, que se ela não sobreviver o senhor me avisa. Mas se ela for ficar bem, prefiro vir amanhã. É que o aniversário da minha sogra é hoje. O Dr. Campos desligou o telefone lentamente. Sentiu um nojo profundo no estômago. Olhou para a enfermeira. Eles vêm? Perguntou ela. Não. Como assim não? Ele disse que virá amanhã, que se ela sobreviver hoje não é urgente. A enfermeira levou a mão à boca. Meu Deus! Alberto Campos voltou para o quarto de Guadalupe. Ela dormia. Ou parecia. Mas quando ele se aproximou, viu uma lágrima solitária rolando por sua têmpora. Ela havia escutado, ou talvez simplesmente já o sabia. Guadalupe ficou 2 semanas no hospital. Sebastião veio no dia seguinte, às 11 da manhã. Trouxe balões e uma cara de preocupação ensaiada. Mãe, que susto você nos deu! Mônica e eu estávamos muito preocupados, mas não pudemos vir ontem à noite porque o menino estava doente. Mentira! Guadalupe o olhou da cama com suas costelas quebradas e seu coração finalmente curado da doença mais longa de sua vida. A esperança cega. Vá embora, Sebastião. Ele piscou. O quê? Que você vá embora e leve seus balões. Mãe, você está alterada pelos medicamentos? Não, filho. Nunca estive mais lúcida. Guadalupe pressionou o botão de chamada. Entrou o Dr. Campos e 2 seguranças. Doutor, este homem está me incomodando. Quero que o tirem e quero restringir minhas visitas. Apenas minha advogada Raquel Torres tem permissão para entrar. Sebastião ficou vermelho. Você não pode fazer isso comigo. Eu sou seu filho. Sim, você é meu filho. E é a única coisa que você é. Você não é mais meu herdeiro. Não é mais minha prioridade e definitivamente não é mais minha fraqueza. Os seguranças o pegaram pelos braços. Enquanto o tiravam, Sebastião gritava. Você está louca, vai ficar sozinha. Guadalupe fechou os olhos e sussurrou. Melhor sozinha do que mal acompanhada. 6 meses depois, Aeroporto Internacional de São Paulo. Guadalupe Vargas caminha em direção ao portão de embarque 4. Veste um vestido de linho branco, um chapéu e uma mala pequena. Vendeu a casa do Jardim América. Grande demais, fantasmas demais. Vendeu 49% das ações do hospital para um grupo médico internacional, mas ficou com o controle do conselho diretor. Com o dinheiro criou a Fundação Vargas para mulheres empreendedoras, para ajudar mulheres que, como ela, precisam parar de pedir permissão para serem grandes. Seu telefone toca. É um e-mail de Raquel. Tudo pronto. Guadalupe. O fundo de investimento do Sebastião está cancelado. O dinheiro passou para a fundação. Mônica ligou ameaçando processar. Eu disse a ela para entrar na fila. Guadalupe sorri. Bloqueia o telefone. Olha o painel de partidas. Voo M402. Destino Madrid. Na hora. Não sabe quando vai voltar. Nem sequer sabe se vai voltar. E pela primeira vez em 62 anos, isso não lhe dá medo. Dá-lhe fome. Aproxima-se do balcão. Seu cartão de embarque, doutora. Ela entrega o documento. Vargas. Guadalupe Vargas. Boa viagem, doutora Vargas. Ela pega sua mala, respira fundo, cheira a café de aeroporto e a combustível de avião, mas para ela cheira a liberdade. Caminha em direção ao avião sem olhar para trás, porque para trás não resta nada. E adiante, finalmente, está tudo. Se você também acha que uma mãe merece respeito acima de tudo,
Curta e compartilhe esta história. M.